Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Os 144 mil aparecem no livro de Apocalipse 2 vezes. A primeira vez é no capítulo 7. A segunda vez, eu acho que é no capítulo 14, mostrando apenas algumas características, fala de onde eles estão naquele momento, mas uma coisa que é interessante observar do capítulo 14 é que diz que eles são homens celibatários, são castos. Ou seja, são homens, de fato, não representa alguma outra coisa, são homens judeus que não se contaminaram com mulheres. Aqui em Apocalipse 7, que é o primeiro texto que cita os 144 mil, que provavelmente vai defini-los, porque é a primeira vez que eles são citados, são homens selados para desempenhar um serviço durante a tribulação, porque eles são chamados de servos do nosso Deus, no versículo 3. O anjo diz, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Em outras palavras, eles vão servir a Deus no período tribulacional. Eles não são selados antes do começo da tribulação. Eles não entram como servos selados para desempenhar a atividade para a qual foram chamados. Eles são selados entre o 6º e o 7º selo. Se eu não estiver enganado, depois tem que corrigir isso aí se eu estiver falando besteira, tá? Mas eles estão ali no meio dos flagelos que vão progredir dentro de Apocalipse, que são o rompimento de 7 selos, o ressoar de 7 trombetas e o derramamento de 7 taças. Eles estão entre uma coisa e outra. Eles são selados aqui, esse texto de Apocalipse 7, ele está entre uma coisa e outra, tá? Então, eles são separados na tribulação. Eles não representam a igreja que vai entrar na tribulação para fazer a obra de evangelismo. Não, eles são separados dentro, no momento da tribulação, entre um flagelo e outro. Eles são separados. E aí ele fala que são 144 mil homens celibatários das 12 tribos de Israel. Simples assim. Não tem por que procurar chifre em cabeça de cavalo ou ficar procurando pelo em ovo. Se a Bíblia diz, fez sentido, não tem por que interpretar. A melhor forma de interpretar um texto literal é não interpretando ele de forma nenhuma. Porque o problema é que as pessoas veem o texto, fez sentido, não precisa de interpretação, mas eles insistem em querer encontrar um suposto significado mais profundo. E por causa disso, saem do lugar onde eles querem chegar. Ele está no canto certo, ele está no canto da bênção, procurando esse canto da bênção, ele sai dela e perde a direção. Então, o texto fala que são 144 mil homens, separado das 12 tribos de Israel, é um número contado de judeus, ponto. Aí no versículo seguinte, porque o capítulo 7 de Apocalipse está dividido em 2 pedaços, vai do versículo 1 ao versículo 8, e depois do versículo 9 ao versículo 17, né? Você observa aí. Inclusive, a distribuição dos blocos semânticos também foi feita com esta divisão. A minha versão, por exemplo, diz que do versículo 1 ao 8 são os israelitas fiéis, que são salvos de perigos iminentes, e do 9 ao 17 são os mártires na glória. Não que isso seja texto de João, isso não é parte da palavra de Deus, mas mostra que eles reconhecem que tem 2 blocos semânticos aqui, né? O primeiro, do 1 ao 8, fala dos 144 mil, que vão desempenhar um serviço, são um número contado de judeus, e do bloco 8, o segundo bloco, que vai do 9 ao 17, fala, eu vou até ler, diz assim, depois destas coisas que são mencionadas nos versículos anteriores, essa separação, essa unção para um serviço desse pessoal que vai trabalhar, dos judeus, provavelmente crentes, né? Porque são servos de Deus do período tribulacional. Depois destas coisas, vi e eis, grande multidão que ninguém pode enumerar. Olha o contraste, 144 mil contado na ponta do lápis, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel. E agora ele diz, não, é um número que não dá para contar. Então, é diferente do que ele acabou de dizer. E também, diferentemente do texto anterior, não são judeus, porque ele deixa claro que são de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Você vai ler o resto e você vai ver que eles foram salvos no período tribulacional. Inclusive, quando o anjo conversa com João, falando sobre quem são esses, o texto fala que são aqueles que vieram da tribulação. Ou seja, não são aqueles que estavam vivos na terra, entraram na tribulação e depois foram... Não, eles são santos e salvos da tribulação. Eles foram salvos na tribulação. A gente sabe que esse período em que estas coisas se cumprirão não será o período em que a igreja estiver na terra, porque na época da igreja, que é a aliança vigente na qual nós estamos, não há distinção entre judeu e gentil.
Não há distinção entre homem e mulher, entre bárbaro e cita, como Paulo vai falar em alguns lugares. Ou seja, não há por que classificar um grupo de judeus de forma contada e enumerada e depois falar sobre um grupo enumerado que não dá para contar de todas as nações da terra. Se ambos os grupos são salvos, ou seja, se estes judeus, 144 mil, e os outros que são mencionados depois das multidões de todas as nações, se é todo mundo salvo, não tem por que distinguir o judeu do gentil, porque a característica do período da igreja é a não distinção entre judeu e gentil, o que mostra que o tempo da igreja terá passado, porque ela começa no Pentecostes, ela termina no arrebatamento. Então, o período tribulacional não é o período da igreja. Os salvos do período tribulacional não fazem parte do corpo de Cristo, não estão em Cristo, não fazem parte da igreja, embora sejam justos, salvos e também receberão seus galardões, como os crentes salvos e justos do período do Antigo Testamento, né? Cada um tem a sua própria recompensa. Mas os 144 mil judeus serão homens ungidos que farão um serviço provavelmente de evangelização e testemunho de Jesus Cristo, que é por isso que diz que depois destas coisas ele viu uma multidão de gente sendo salva de outras nações, porque a luz brilhará novamente ao mundo a partir da nação e do povo judeu. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.